Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada aqui na nossa coleção de vídeos sobre as línguas do mundo, descrições de línguas africanas, indígenas, europeias, asiáticas e tópicos de linguística científica aqui no canal. Aqui a gente tem o maior canal de linguística do Brasil. Também não se esqueça de considerar uma contribuição ao canal através do Apoia-se ou através de algum outro método listado nos links abaixo do vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar da língua Esperanto, a língua internacional auxiliar, uma das mais pedidas aqui no canal. Sempre tem esperantistas e pessoas leigas interessadas em uma descrição, uma visão da ciência linguística aqui do canal MOPC Linguística, sempre a visão científica, né? Uma visão mais acadêmica, mais profunda, sobre essa língua artificial que sempre causa muita curiosidade nas pessoas. A língua Esperanto, né, Lingua Internacia, era o nome original proposto, foi criada pelo oculista e linguista amador polonês Ludwik Łazarz Zamenhof, que era um polonês que vivia na época que a Polônia fazia, pelo menos uma parte da Polônia fazia parte da Rússia. Ele nasceu em Białystok, que hoje é parte da Polônia, na época era parte da Rússia, em 1859. Depois trabalhou em Varsóvia e morreu em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial. Trabalhando em Varsóvia, ele se interessou por muitas línguas, aprendeu vários idiomas. Ele era de origem judaica, então já tinha alguma iniciação ao Yiddish, que é a língua dos judeus da Europa Central, um tipo de alemão. Falava polonês, o russo, estudava as principais línguas europeias, como inglês, francês, italiano, e tinha um conhecimento de hebraico. Em 1887 ele publicou em russo o primeiro manual dessa língua internacional que ele propunha como uma língua a ser usada não para substituir as línguas nativas das populações mundiais, mas sim como uma língua de contato entre os vários povos do mundo, uma língua franca internacional, para ser usada de modo neutro por todos o mundo, e uma língua que fosse fácil de aprender, regular e lógica. Naquela época, em 1887, quando foi publicado esse primeiro livro de Esperanto, já existia a língua Volapük, que foi criada cerca de 7 anos antes, 1880, pelo alemão Johann Martin Schleyer. E já era mais ou menos popular, já tinha vários clubes de volapükistas pela Europa, só que o Volapük tinha um problema, ele era uma língua que era muito mais difícil, ou seja, ele, apesar de ser baseado nas línguas da Europa Ocidental, no vocabulário do alemão, do inglês, do francês, do italiano, do latim, essa língua distorcia as palavras muito mais. Ela praticamente reduzia todas as palavras a uma sílaba só. Sendo assim, era muito difícil você aprender as palavras dessa língua, você deduzir a similaridade entre o Volapük e as línguas europeias. Por exemplo, aqui tem um texto em Volapük, que eu tirei da Wikipédia em Volapük. Como a gente vê aí, não dá para entender praticamente nada. Nenhuma palavra é claramente, com exceção de uma ou outra palavra pelo meio, aí como methods e genealog. O resto não dá para pegar de maneira nenhuma. Ou seja, é porque o próprio Volapük, que é o nome da língua, vem de World Speak. O criador Schleyer, que criou o Volapük, ele pegava as palavras das línguas mais famosas da Europa, reduzia suas consoantes e vogais mais prominentes. Então, world virou vol, e speak virou pük. Daí tem esse A no meio, que é o genitivo. Então, vira o falar do mundo. Mas esse processo, embora simplifique bastante as sílabas, o que é muito bom para quem fala línguas como japonês, chinês, malaio e outras línguas que têm uma estrutura silábica muito simples, ela distorce totalmente as palavras de modo que não dá para reconhecer. As palavras ficam distorcidas demais. É aí que entra o Esperanto. Daí vem o Esperanto, ele resolve esse problema essencialmente mantendo o vocabulário das línguas da Europa Ocidental quase que intacto. Todas as consoantes, os encontros consonantais, as vogais, os ditongos iguais, mais ou menos como existem no inglês, no francês, no alemão, no italiano, no latim, fazendo com que o vocabulário do Esperanto seja muito mais facilmente reconhecível para quem já sabe uma língua da Europa Ocidental. É verdade que essas línguas não tinham nenhuma base em línguas fora da Europa.
como chinês, árabe, línguas da Índia, japonês, línguas africanas, malaio, nada disso, turco. Mas já partia do pressuposto que quase todo mundo que era alfabetizado no mundo, todas as pessoas que tinham realmente uma chance de entrar em contato com comunidades internacionais, já falavam, na época, no final do século XIX, uma língua europeia. Ia ser geralmente o francês, ou o inglês, ou quem sabe o alemão, ou o espanhol, né? Ou o russo, português, um pouco de grego, um pouco de latim. Praticamente todo mundo que era educado na face da Terra tinha um conhecimento qualquer dessas línguas. Então é por isso que ele já restringiu as línguas da Europa Ocidental, que naquela época eram totalmente hegemônicas no mundo e bastavam para criar uma língua internacional. Então o Esperanto logo tomou o lugar do Volapük como grande língua artificial, uma grande língua auxiliar artificial, uma língua inventada, por ser muito mais fácil. Então ele passou a... Muitos volapukistas passaram a virar esperantistas. Muitos clubes de Volapük passaram, na verdade, a virar clubes de Esperanto. O Esperanto conquistou uma popularidade muito grande pela Europa e pelo mundo por causa da facilidade de aprendizado do idioma. Já no início do século XX, muitos esperantistas famosos defendiam realmente o uso da língua internacional como maneira, inclusive, de reduzir conflitos. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais o Esperanto foi criado. Zamenhof achava que a existência de várias línguas e a imposição de uma língua de uma potência sobre as outras, uma forma de imperialismo, e causava conflito entre os países, seria melhor se todo mundo tivesse uma língua internacional, além das suas línguas locais. Então até o Charlie Chaplin, a gente vê aqui uma cena do filme O Grande Ditador, no qual ele faz uma sátira do Hitler, do Mussolini, vivendo num país fictício, onde as placas públicas são todas em Esperanto. Então é uma das primeiras aparições na grande mídia popular, na cultura popular do Esperanto, nesse filme dos anos 30. Mas eu já discuti aqui no canal, no vídeo As Línguas Dividem a Humanidade, essa questão de será que realmente a existência de várias línguas é um fator que determina uma maior probabilidade de guerras entre as comunidades que falam línguas diferentes? Será que países que têm mais línguas têm mais guerras civis entre as suas populações? E no vídeo eu determino que, na verdade, isso não ocorre, né? A gente vê, por exemplo, a maior guerra civil dos últimos 30 anos, que foi a Guerra Civil de Ruanda, que matou mais de 1 milhão de pessoas nos anos 90, ocorreu entre duas populações dentro de Ruanda, os Tutsis e os Hutus, que falavam a mesma língua. Isso é bastante curioso e nunca foi noticiado pela mídia na época que os Hutus e os Tutsis não tinham línguas próprias, eles falavam Kinyarwanda. Ruanda, aliás, é o único país africano que só tem uma língua, com pequeníssimas exceções. Uma língua só é falada no país inteiro. Outras grandes guerras civis a gente teve na Iugoslávia, onde também eles falam quase a mesma língua. Croata, sérvio, bósnio, são tudo praticamente variedades locais de uma mesma língua serbo-croata. Já, por exemplo, a Suíça, que é um país europeu que não tem uma língua imposta sobre todo mundo, e tem pelo menos umas 4 línguas regionais, nunca teve guerra entre essas populações de línguas diferentes entre si. Então é bastante duvidoso que a introdução de uma língua supranacional fosse tão benéfica assim à humanidade, mas é verdade que o Esperanto suscitou a ira de vários ditadores no século XX. O próprio Hitler mencionou especificamente o Esperanto como parte da conspiração mundial de dominação judaica através de uma língua supranacional que facilitaria o controle das culturas nacionais por parte de uma conspiração judaica por meio da língua Esperanto. No próprio livro Mein Kampf, ele menciona especificamente a língua Esperanto como parte dessa conspiração. E na União Soviética, durante a época de Stalin e no começo da época do Khrushchev, a língua Esperanto foi banida também. Os esperantistas foram taxados de espiões burgueses internacionais que queriam sabotar a União Soviética, e a língua Esperanto, os comitês, as sociedades de língua Esperanto foram proibidas no país até
meados dos anos 50. Outra controvérsia interessante sobre o Esperanto vem do Noam Chomsky, um dos maiores linguistas do século XX e até agora do século XXI também, que, para a ira dos esperantistas, proclamou que o Esperanto não seria uma língua. Quando foi perguntado para ele a linguagem inata, que o ser humano viria programado com um instinto linguístico básico, que seria meramente configurado de acordo com a língua específica que ele aprende na comunidade onde ele nasce, onde ele cresce. Então, segundo Chomsky, pelo menos quando ele foi entrevistado, que acho que foi uns 30, 35 anos atrás, sobre o Esperanto, ele falou que o Esperanto não é uma língua porque o Esperanto ele meramente dá umas dicas de como ser usado, mas as pessoas vão usá-los baseados de acordo com seu conhecimento interno linguístico para torná-lo uma língua de verdade. Porque ninguém pode dizer, numa língua que não tem falantes nativos, ou pelo menos não tinha na época, que o Esperanto tem regras específicas para tudo. O Esperanto, como uma língua artificial, não tem todas as regras. Nenhuma gramática de nenhuma língua que a gente conhece tem todas as suas regras explícitas em um livro. Então as regras que o Esperanto dá, aquelas famosas 16 regras sugeridas pelo próprio Zamenhof, como as regras básicas do Esperanto, são realmente grotescamente insuficientes para escrever qualquer tipo de língua. Como a gente vai ver aqui no final do vídeo, vou dar uns exemplos de como realmente o Esperanto não tem a definição de uma língua própria, porque ele não tem falantes nativos. Então você vai ver. Então a posição da ciência aqui, realmente, ele é uma sugestão linguística que você preenche com seu conhecimento inato da sua língua específica e dos seus instintos linguísticos humanos, mas as regras dadas pelos esperantistas não são suficientes para configurar realmente uma língua, embora a gente veja hoje que existem pelo menos 1000 pessoas no mundo que já se declaram como falantes nativos do idioma. Assim, teve esperantistas já dedicados o suficiente para criar seus filhos com o Esperanto desde criança. Então, esses filhos dos esperantistas se tornaram, a partir dos anos 70, 80, os primeiros falantes nativos de Esperanto. Hoje existem ao menos 1 milhão de falantes com uma proficiência alta do Esperanto, ou seja, falantes fluentes de Esperanto pelo mundo inteiro, a maioria dos quais da Europa. E, como eu disse, existem cerca de 1000, alguns dizem até 2000 falantes nativos de Esperanto hoje em dia. Começando aqui pelas supostas 16 regras do Esperanto, dadas pelo Zamenhof e até hoje publicadas em livros de Esperanto, que seriam uma introdução geral e uma prova da simplicidade gramatical. Muitos esperantistas falam que o Esperanto só tem 16 regras, e acabou, e você já aprendeu e tudo mais. Vamos ver aqui se isso é verdade, né? Regra 1. O Esperanto só tem artigo definido lá para todos os gêneros, números e casos, e não possui artigo indefinido. Bom, até aí tudo bem. Uma língua que tem um artigo definido, que não varia, como acontece em árabe, em hebraico. Aliás, o Esperanto não tem gênero gramatical, né? Então os substantivos não tem masculino, feminino, embora isso não esteja nas regras aqui. O sufixo dos substantivos é o. O plural é feito acrescentando um J no final, que é pronunciado como I, fraco, né? Então fica oi, o plural. Só tem 2 casos, nominativo e acusativo. E o caso acusativo é formado com N acrescentado ao nominativo. Então o nominativo singular fica on e o nominativo plural fica oin. Regra número 3. Os adjetivos acabam em A. Seus casos e números se formam como no substantivo. O grau comparativo se forma com pli ou play, o superlativo. Regra número 4. Os adjetivos numerais cardinais são invariáveis. É curioso que eles chamam os numerais de adjetivos, né? Mas isso não é bem uma regra, né? Essa regra número 4 aí é uma listagem de palavras, né? Uma coisa com a regra número 5, ela dá os pronomes pessoais e só fala que acrescentando aquele A que forma adjetivos, você tem um possessivo pessoal, né? O mi mais o A de adjetivo faz o adjetivo de eu, então faz mia, meu. Regra número 6, aí tem uma regra mesmo. O verbo é invariável nas pessoas e nos números. O presente termina em as, o passado em is, o futuro em os, o condicional em us, o imperativo em u e o infinitivo em i. A voz passiva se forma com o verbo esti, mais o particípio passado do verbo, como acontece nas línguas da Europa Ocidental, né? Eu fui visto,
ele foi assassinado, etc. Aqui eu juntei 7, 8, 9 e 10. Né? Regra 7, o advérbio termina em E. Seus graus de comparação formam-se como os do adjetivo. Todas as preposições regem por si mesmas o nominativo. Isso é bastante curioso, né? A preposição não rege o acusativo, como seria o de se esperar. Todas as palavras são pronunciadas como escritas. E o acento tônico cai sempre sobre a penúltima sílaba. Ou seja, o Esperanto é uma língua com palavras sempre paroxítonas. Regra 11. As palavras compostas formam-se pela simples união dos elementos que as formam. A palavra fundamental aparece no fim. A palavra fundamental é como ele chamou, que a ciência moderna chama de núcleo. O núcleo da composição. Então essa regra é similar à regra do inglês, ou das línguas germânicas, ou do chinês. Você coloca a palavra mais importante no final e a palavra que está qualificando o núcleo vem antes. Afixos e terminações são considerados palavras. Isso eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. É bastante interessante que tem uma regra só para isso, né? Não é bem uma regra, uma constatação, né? Mas se na frase já houver uma palavra negativa, elimina-se o advérbio ne. Ou seja, isso elimina... Isso devia ser uma regra separada, né? A regra 12 tem duas regras dentro dela. Isso impede, essa regra aí 12,5, impede as negações duplas, como acontece em inglês e em alemão. Você não pode falar eu não sei nada, você tem que falar eu sei nada ou eu não sei algo, ou eu não sei qualquer coisa. Regra 13, a palavra que indicar o lugar onde se vai leva a terminação do acusativo N. Isso é uma cópia de várias línguas europeias, muitas línguas indo-europeias, em que o acusativo também é usado para indicar direção, sem que preposição seja necessariamente envolvida. Regra 14. Toda preposição tem um sentido invariável e bem determinado, que fixa o seu emprego. É uma regra bastante, assim, ingênua, né? Isso não existe, tá? Preposição com sentido determinado, nunca acontece isso. Né? Porém, quando o sentido que queremos exprimir não indica com toda claridade que preposição devemos empregar, usaremos a preposição ie. Em vez de ie, pode-se empregar também o acusativo, se não criar ambiguidade. Regra número 15. As palavras estrangeiras não sofrem alteração ao passar ao esperanto, mas adotam sua ortografia e terminações. Etc. Essa não é bem uma regra, né? Uma deliberação genérica sobre estrangeirismos. E a regra 16, para o final, as terminações a do artigo e o do substantivo em singular podem ser suprimidas, sendo substituídas pelo apóstrofo. Ou seja, existe uma síncope, né? Um truncamento, como no italiano, para casos de, talvez, poesia, um falar um pouco mais fluido. Isso não é bem uma regra, porque eles não dizem em que circunstâncias isso acontece, porque seria extremamente complexo você determinar essa dinâmica, né? A gente nem consegue determinar o truncamento nas línguas naturais da humanidade, como no italiano, no português. No Esperanto, claro que isso aí, você precisaria de vários livros para determinar quais são as regras dessa supressão, desse truncamento, dessa elisão vocálica. Bom, como a gente vê, essas regras do Zamenhof, né, mostram um estado da linguística bastante avançado, né, para o final do século XIX. Pelo menos ele soube sumarizar o que ele pôde da própria língua que ele criou. E os esperantistas tentam dar a língua de uma maneira bastante resumida, que é mais ou menos o que eu faço aqui no canal. Vocês veem que eu passo um resumo bastante simplificado, bastante enxuto, de como funciona a língua em cada vídeo que eu posto sobre uma língua específica, sobre grupos de línguas. Eu passo esses principais parâmetros que são específicos de cada língua. Só que a linguística evoluiu muito desde aquela época. Hoje a gente tem uma noção muito mais nítida de quais tipos de informação a gente tem que dar sobre uma língua para descrevê-la de maneira bastante precisa. E é isso que eu faço aqui no canal. Eu tenho a vantagem de estar sobre o ombro de gigantes aqui em relação a Zamenhof e ter mais de 120 anos, 130 anos de vantagem observacional, empírica, sobre o estado da linguística no século XIX, 1880. Então eu tenho aqui no canal outras prioridades quando eu descrevo uma língua.
Qual seria a verdadeira estrutura gramatical do Esperanto? Então, usando o meu método aqui do canal MPC, o meu método Maurício Carvalho, que é baseado, claro, não é meu método, mas é baseado no método usado pelos linguistas modernos, com algumas adaptações minhas só. O Esperanto seria uma língua predominantemente SVO, embora outras ordens de palavras, outras ordens dos argumentos verbais sejam possíveis. Tipicamente a gente tem sujeito, verbo e objeto, embora o Zamenhof jamais tenha dito isso, porque ele não passou pela cabeça dele que existe uma língua que não tenha isso. Ele nunca estudou as línguas do mundo, ele não sabia o que a gente sabe hoje, que a maioria das línguas do mundo, na verdade, é SOV, sujeito, objeto, verbo. As línguas europeias nunca são sujeito, objeto, verbo, exceto pelo basco e algumas línguas do Cáucaso. As línguas europeias são sujeito, verbo, objeto. O Esperanto tem preposições e não posposições. Mais uma vez, o Zamenhof provavelmente nem sabia da existência de posposições, que são também mais comuns na face da Terra do que as preposições. As preposições são colocadas antes das palavras, antes dos seus sintagmas nominais, e as posposições são colocadas depois. O Esperanto só tem dois casos, nominativo e acusativo. Nisso o Zamenhof estava certo, porque também ele percebia essa característica, porque é uma característica que não é universal nas línguas europeias. A marcação de plural ocorre no nome e no adjetivo, de maneira redundante, né? Tem aquele J no final. Não existe gênero gramatical, embora o Zamenhof não tenha explicitado exatamente essa regra específica, né? Não tem uma concordância de gênero, porque não tem a propriedade de gênero gramatical no substantivo. O sistema verbal não tem concordância pessoal, naquele sistema número pessoal de eu, tu, ele, nós, vós, eles, falo, falas, falamos, falais, falam. Isso o Zamenhof também percebeu, porque é uma coisa que na Europa também às vezes ocorre, às vezes não ocorre. Os interrogativos em Esperanto são frontalizados, na maioria dos casos. Isso porque o Zamenhof não escreveu nas regras dele, porque em toda a língua europeia o interrogativo é frontalizado. Então o europeu típico, quem fala uma língua europeia, nunca percebe que frontaliza as interrogativas. A gente nunca percebe que a gente sempre coloca as palavras, ou quase sempre coloca as palavras como que, quando, quem, porquê, como, qual, no começo da frase, mesmo quando elas são objeto do verbo ou advérbio. Então você não fala, você matou quem? É possível até em português você falar isso, mas antigamente você fala, quem você matou? Quem você viu? Onde você mora? Tudo vai no começo, não é você mora onde? E as sentenças relativas, as orações relativas e subordinadas do Esperanto são pospostas aos seus referentes e criadas com meio de pronome relativo. Isso também o Zamenhof jamais cogitou colocar nas regras gramaticais dele, porque todas as línguas europeias fazem orações subordinadas dessa maneira. A gente tem, né, o homem que eu vi. Isso é uma oração relativa posposta, com pronome relativo. Vamos aqui para os pronomes em Esperanto. Claramente derivados, né, do típico europeu básico, né? É interessante que para a forma de sujeito na primeira pessoa ele pegou a forma mi, que na maioria das línguas europeias tem uma conotação de objeto, né? Mi, mish, mi, me. O pronome de segunda pessoa no Esperanto ele foi até criado pelo Zamenhof, mas o uso do esperantista não inclui esse pronome de segunda pessoa singular, esse tsi. Aí, tsi, tsin, tsia, é considerado informal demais, e tipicamente os esperantistas usam apenas o pronome de plural para se referir à segunda pessoa no singular ou no plural. Então, tipicamente vai falar só vi, como você, nunca tsi. Eu coloquei aí meramente para indicar que realmente existia essa sugestão de um pronome informal de segunda pessoa. Na terceira pessoa tem distinção de gênero entre os pronomes, né? Li, shi e ji. Tem um reflexivo si, como também é típico das línguas europeias. Depois é ni, nós, vi, é o você ou vocês, tanto faz, e o plural ili, para todos. A forma objeto ganha um n, que marca o acusativo no Esperanto mesmo. E a forma possessiva ganha aquele a, como a gente já viu nas regras do Zamenhof lá, o a que marca o adjetivo na língua Esperanto. Então, alguns exemplos aqui, né? Mi vidis vin. Eu vi você. Observa que os pronomes objeto em Esperanto não têm essa propriedade de serem um clítico prefixado no verbo, como é típico das línguas latinas, né? Em português a gente fala eu te vi.
Esse ti tem que ver antes do vi, né? Você não fala eu vi-te, eu te vi. Ele me viu. Esses clíticos pronominais que vêm antes do verbo, eles não ocorrem em Esperanto. O pronome Esperanto é tratado como se fosse um substantivo mesmo, uma palavra plenamente independente, como acontece nas línguas germânicas, eslavas, não como acontece nas línguas latinas. Então ele é colocado depois do verbo como se fosse um substantivo mesmo. Então, seguindo a regra SVO, o pronome vem depois do verbo, o pronome objeto vem depois do verbo. Mi vidis vin, vi vidis min, você me viu, ili vidis nin, eles nos viram. A forma objeto do pronome não inclui a função de dativo, a função de recipiente de uma doação, de objeto indireto. Então você tem que colocar a preposição ao, nesse caso, que indica a direção. Li donis al mi lavortaron. Ele deu para mim o dicionário. O sintagma nominal em Esperanto, como já mencionado, é dan, como nas línguas germânicas. O determinante primeiro, o adjetivo em segundo e, por último, o substantivo em si, o nome. Então, a casa grande é la granda domo. Os outros determinantes vão sempre antes. Ali, tiu é toda ou cada. Tiu granda domo, toda casa grande, cada casa grande. Tio granda domo, aquela casa grande. Mia granda domo, minha casa grande. A declinação em Esperanto, exemplificando aqui o nominativo e o acusativo, né? A gente viu la granda domo, a casa grande, no acusativo fica la grandan domon. Observa que o artigo definido não ganha, não varia de caso, né? Fica lá para todo mundo, sempre, inclusive no plural. La grandai domoi, la grandain domoin. Então no plural, grandai domoi, no acusativo, grandain domoin. Como já mencionado nas 16 regras, existem vogais que indicam a classe lexical da palavra. Essa é uma característica que realmente é única do Esperanto. Eu não conheço nenhuma língua natural que tenha essa regra, esse uso de vogais finais. Assim. Então o O é reservado aos substantivos, o A forma os adjetivos ou marca os adjetivos, o E forma advérbios e o I é típico dos infinitivos verbais. Então, meramente olhando para a vogal final, você sabe a qual classe lexical, qual tipo de palavra aquela palavra pertence. Então, por exemplo, persono é o substantivo uma pessoa. Persona é o adjetivo algo pessoal, o adjetivo de pessoa. Você não precisa colocar um sufixo em Esperanto, como ao, ico, para formar um adjetivo. Meramente você troca o O do substantivo pelo A do adjetivo, você já tem um adjetivo derivado de um substantivo. Persone, então é pessoalmente. Não tem um verbo personi, eu procurei no dicionário, mas não tem. Mas tem personig, que é personificar. Esse sufixo ig, sufixo ingressivo do Esperanto. Ingressivo é aquele que indica a transformação de um estado para um estado de alguma coisa. Então seria equivalente ao nosso izar, personizar, personalizar. Outros exemplos aqui, bona é o adjetivo bom. Bonezzo, o sufixo ets, forma substantivos abstratos. Então, bonezzo é bondade. Bonig, com aquele sufixo ig, que como eu falei já é ingressivo, significa melhorar, né? Ou seja, entrar no estado de ser bom. Movi é mover. Movado, o sufixo ad, indica a ação do verbo. Então aí é movimento. Movanto é alguém que move alguma coisa. Isso é um particípio presente que é usado para formar também os agentes da ação. Mandi é comer. Mandigi é fazer alguém comer. É o ingressivo ou causativo do verbo comer. Mangiajo é objeto que você come, ou seja, comida. E mangianto é o particípio presente ativo de comer, ou seja, aquele que está comendo, comente, comedor. Os verbos têm mais sufixos, né? A gente já viu que o infinitivo é em i, mas o presente se forma com as, o passado com is, o futuro com os, o condicional com us e o imperativo com u. Então o verbo esti, que é o verbo ser, estar do Esperanto, é conjugado mi estas, vi estas, li estas, ni estas, tudo igual. Não muda de acordo com a pessoa. Mi estas, a negação seria mine estas, né? Daí no passado seria mi estes, eu estava, eu fui, eu era.
Mi ne estis, eu não era, não estava, não fui. Mi estos é o futuro. Eu estarei, eu serei. Por exemplo, mi estas studento, eu sou estudante. Mi estas en Francio, eu estou na França. O verbo esti é usado tanto para indicar a identidade de alguém, né? Eu sou estudante, eu sou bom, eu sou grande, como também para indicar a locação, o verbo locativo, se você usar ele em conjunção com uma preposição como en. Kie estas? Onde você está? Observa aí o interrogativo kie, que é frontalizado. Particípios ativos com variação de tempo. Lerni, aprender. Daí tem também lernanto, como a gente já viu, o sufixo ant forma um particípio presente, ou seja, aquele que está aprendendo, um aprendiz. Mas você pode mudar a vogal temática desse sufixo para variar o tempo. Um lerninto é alguém que era, é o passado, o particípio ativo passado, aquele que estava aprendendo. Lernonto seria o particípio ativo futuro, particípio ativo futuro do verbo. Então, lernonto é aquele que vai ser um aprendiz. Lernunto seria alguém que seria um aprendiz, mas acabou não sendo. Então, esse sufixo unto pode ser usado, por exemplo, para presidunto. Presidunto, em Esperanto, é alguém que era um candidato presidencial, mas perdeu a eleição. Você pode formar também um aspecto progressivo, usando esse particípio presente. Você fala mi estas lernanta, eu estou aprendendo. Mi estis lernanta, né, colocando estas no passado, tem estis, eu estava aprendendo. Mi estas lerninta, aí se você mudar o particípio passado, eu estou já aprendido, eu já tenho aprendido, eu estou tendo aprendido. É difícil traduzir esse significado, porque o particípio é que foi passado, o verbo participial, o verbo impessoal aí que variou no tempo, uma coisa muito estranha. Mi estas lernonta, eu estou para aprender. Aí é o particípio futuro, então eu estou prestes a aprender, eu estou quase indo aprender. Se você colocar a terminação de verbo diretamente no particípio, você pode transformar um particípio num verbo. O particípio em si é usado como verbo, ou seja, tem uma forma de verbo e ganha aquela terminação de verbo que tem um S no final, que indica o verbo indicativo, né, do Esperanto. Então, mi lernantas, né, lembra que lernanto é o aprendendo, né? Então, mi lernantas eu estou aprendendo, mi lernantes eu estava aprendendo. Mi lernintas eu tenho aprendido. Mi lernintes eu tinha aprendido, tá? O particípio int, mais o passado do verbo is. Mi lernontas, eu estou para aprender. Mi lernontis, eu estava para aprender. Mi lernontos, eu vou estar para aprender. É o futuro do futuro, né? Uma das coisas mais criativas e interessantes do Esperanto é o sistema chamado de correlativos na gramática do Esperanto, que eu chamo aqui de sistema indefinido i. Você pega uma raiz i, que é essencialmente uma raiz que forma pronomes indefinidos. O i é uma raiz que forma pronomes indefinidos, que são chamados de correlativos na gramática em Esperanto. Então, se você colocar o prefixo k, você obtém os interrogativos. Se você colocar o demonstrativo t, você tem os demonstrativos. Se você colocar nenhum prefixo, você tem um indefinido mesmo. Né? O universal totalizante é che, e o negativo é nen. Se você colocar o sufixo aí, u, o, e, a, es, el, você tem categorias como animado, inanimado, local, tempo, razão, posse, quantidade e modo. Vamos ver como funciona aqui, por exemplo. Então, o prefixo k mais o sufixo u, que indica animado, o prefixo k a gente já viu que indica um interrogativo. E o prefixo u indica inanimado. Então, kyu é o quê? Qual coisa? O prefixo o indica animado, ser vivo. Então, é kyo, quem? O sufixo indica tempo. Então, que tempo, né? Ou seja, quando. El indica modo. Então, kiel, como. E indica lugar. Kie, onde. A é o formador de adjetivos. Então, kia é qual. Ao indica razão. Então, kial é por quê.
Vamos pegar o sufixo de tempo e ver quantas palavras esse sufixo pode formar com a raiz i. Kiam a gente já viu que é quando. Mas se você colocar o prefixo ti, que indica demonstrativo, ou seja, esse, aquele, a gente tem tiam, naquele tempo, ou seja, então. Se você colocar prefixo zero, né, nenhum prefixo, então você tem um indefinido mesmo, alguma hora, em algum momento. Tiam é o prefixo ti, que indica totalização, total, universal. Então, tiam é todo tempo, ou seja, sempre. E o prefixo negativo nen forma neniam, que é nunca. E assim por diante. Aqui a gente tem uma tabela com todas as combinações possíveis dos prefixos ki, ti, i, ti, neni, mais os sufixos o, a, u, s, e, el, a, em, o, om, que formam esse sistema de correlativos derivados do sistema de indefinidos do Esperanto. Bastante racional aí. O Zamenhof deu uma bola dentro aí nesse sistema, muito bem bolado. Mas tem algumas coisas um pouco estranhas, né? O prefixo mal, por exemplo, é o prefixo inversivo do Esperanto. Ele transforma a palavra no contrário do que ela significa. Então, fermi é fechar, malfermi é abrir. Bona é bom, malbona é ruim. Granda é grande, malgranda é pequeno. O Esperanto exagera na lógica, aí usando sempre, para formar qualquer tipo de antônimo, você pega o prefixo mal e tasca numa palavra. Uma outra coisa que criticam bastante no Esperanto é o sufixo in, que forma o feminino, também de uma maneira absurdamente lógica e exagerada. Até a palavra para mulher é vista meramente como feminino de homem. Você tem viro, que é homem, e mulher é virino. Knabo é menino, knabino é menina. Patro é pai, e pasmem, patrino é mãe. Ou seja, a própria palavra mãe é derivada da palavra pai. Em nenhuma língua da face da terra isso acontece. Sempre a palavra mãe é completamente diferente da palavra pai. E também mulher, menina, isso aí nunca é a mesma palavra. Sempre é a única língua que eu conheço que tem mulher derivada de homem é o hebraico. Mulher é Ishá e homem é Ish. Frato é irmão e fratino é uma irmã. Então é realmente não só estranho, como também é claro que muitas feministas não são muito empolgadas, não gostam muito desse sistema, não. Uma coisa interessante que vem sendo usada cada vez mais no Esperanto moderno, especialmente por usuários do Esperanto que não são europeus e falam línguas asiáticas, africanas, são os verbos estativos. Você pode transformar um adjetivo num verbo estativo, meramente colocando aquela terminaçãozinha de verbo na palavra. É muito fácil você trocar de classe a palavra em Esperanto. Então o adjetivo bona vira boni, que é ser bom. Isso é muito comum nas línguas da Ásia, especialmente nas línguas orientais, que você pode usar o adjetivo como um verbo, que já tem força verbal em si, não precisa de um verbo auxiliar. Você não precisa falar eu estou bom, eu sou grande, aquilo é estreito, aquilo foi cumprido. Você vai meramente usar um verbo que significa ser estreito, ser cumprido. Então você pode falar em Esperanto na fórmula europeia, né, mi estas bona, com o verbo auxiliar de ligação mais o adjetivo, ou você pode falar meramente mi bonas, eu sou bom. Daí você coloca o tempo que você quiser. Mi bonis seria eu estava bom. Mi bonos seria eu estarei bom. Granda vira o verbo grande, ser grande. Então mi estas granda ou mi grandas, eu sou grande. Daí você pode falar mi grandes, eu era grande, etc. Então, daí a gente chega àquele problema, né? O linguista chega a um problema no Esperanto que tem muitas coisas das línguas, mas muitas coisas mesmas, que você não tem nem noção de quantas coisas são, que a gente não tem consciência que a gente faz na língua. Uma coisa que deixa todo mundo mais perplexo em qualquer língua é esse fenômeno do quantificador flutuante. Uma palavra como todo, em muitas línguas a palavra todo, que indica, né, quantificação universal, ela é usada de maneira bastante bizarra e anômala. Geralmente os falantes não têm noção de que estão fazendo essa colocação tão estranha da palavra todo. Então eu tentei traduzir pelo Google Translate, em Esperanto,
essas frases baseado no original em inglês, para ver se o Esperanto permite também que o classificador, o quantificador todos, possa ser usado de maneiras bastante incomuns, como depois do substantivo, como acontece também até mesmo em inglês e em alemão. Então, por exemplo, os estudantes todos chegaram ontem. Você vê que todos é um adjetivo, tecnicamente, mas o Google Translate me deu a tradução, o chui, esse chui aí, ele é colocado depois do substantivo, né? Nenhuma gramática de Esperanto diz se o todos pode ser colocado depois ou antes, que eu saiba. Pelo menos eu não li, né? Eu só li por alto as gramáticas de Esperanto, mas não tinha essa regra aí não. A frase todos os estudantes estão loucos, né, ou os estudantes estão todos loucos, já foi traduzida com o chui no começo. Eu não sei se é possível falar studentoi chui frenesas, ou estas frenesa. Mas esses estudantes todos estão loucos, ou esses estudantes estão todos loucos, ou seja, quando eu coloco um demonstrativo no começo, titiui, que é esses, titiui, studentoi, chui, tiui, titiui, estudante, tiui, frenesas. Esses estudantes todos estão loucos. Aí, mais uma vez, o Google Translate me deu o chui, o todo traduzido depois do sintagma nominal. O que tecnicamente vai contra a regra do Esperanto, que o adjetivo vem antes. Mas a palavra todo é uma palavra excepcional em quase todas as línguas europeias, em boa parte das línguas do mundo. Então, isso prova aquilo que o Chomsky falou, que os alunos, mesmo não tendo a regra do Esperanto no livro de Esperanto, eles vão aplicar as suas intuições e até mesmo os seus vícios específicos herdados das suas línguas nativas e vão aplicar esse paradigma Esperanto mesmo se você tem consciência. E uma vez que surja uma camada, uma população de falantes nativos, eles vão ver se essas regras vão se fixar realmente no idioma ou não. Porque que eu saiba isso aí, eu não sei se está certo ou não, porque realmente nenhum livro de Esperanto me dá essa regra de como colocar o chui depois do studentoi. É possível, não é? Alguns devem fazer, alguns não devem fazer, baseado no seu idioma nativo. Então, isso demonstra aquilo que o Chomsky falou e que está essencialmente correto. Até existir uma base de falantes nativos substanciais no idioma, esse tipo de excentricidade, né, essas regras menos comuns, as regras que a gente não vê, que a gente não percebe que a gente pratica na nossa língua, não tem como determinar se está certo ou não. Quem sabe, sei lá, tanto faz. É uma língua que não existe realmente como língua nativa, a menos que você vá pesquisar nesses supostos aí falantes nativos do Esperanto, que são muito poucos, né? E também devem variar brutalmente quanto à gramática da língua, porque são falantes que provavelmente se baseiam em grande parte nas excentricidades dos seus pais, que ensinaram o idioma para eles, e nas excentricidades, nas peculiaridades da outra língua nativa que eles aprendem, né? Porque uma pessoa não aprende só o Esperanto como língua nativa, claro. Então, eu já estava lendo umas pesquisas aqui acadêmicas que dizem que os falantes de Esperanto nativos que foram pesquisados na Europa, quando são falantes de francês também, ou seja, aqueles falantes de Esperanto que cresceram na França, eles têm uma probabilidade muito pequena de, ainda criança, usarem o caso acusativo. Eles simplesmente não marcam caso, colocam aquele N no final da palavra. Já os falantes de Esperanto que cresceram na Eslováquia, um país de língua eslava, onde o caso acusativo é marcado, os falantes de Esperanto da Eslováquia, nativos, têm uma tendência forte a usar o acusativo do Esperanto de maneira bastante marcada, bastante nítida e consistente. Então aí é uma coisa a ser pesquisada ainda e tem muito chão pela frente para a gente saber exatamente qual vai ser a gramática do Esperanto. Por enquanto realmente só tem um esboço dessa gramática do ponto de vista da ciência linguística. Não que a língua Esperanto não seja interessante, é uma construção muito bem bolada, muito bem pensada, interessantíssima mesmo, um mecanismo muito interessante. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor.
E não se esqueçam de deixar seus likes, sugestões de vídeo futuro, sugestões para vídeos futuros aí nos comentários. Considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se ou de algum outro método listado aí embaixo do canal, embaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.